Pessoal, boa noite a todos, a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos bem-vindas. Estamos aí novamente a dar continuidade no estudo do livro Missionários da Luz. Estamos hoje no capítulo de número 12. Conforme eu disse na semana anterior, os 4 próximos capítulos desse livro tratam exclusivamente acerca do assunto reencarnação. O 13º, que será assunto na próxima semana, esse é bem específico e bem direcionado a esse assunto. Tanto que nós vamos ver semana que vem todas as minúcias e todos os detalhes da elaboração de um esquema de reencarnação de um espírito. Mas hoje, capítulo 12, nós estamos na antecâmara do 13 e, obviamente, vamos falar alguma coisa a respeito do preparo das existências reencarnatórias. A reencarnação não é um acidente. Em boa parte dos casos, nós verificamos, em milhões e milhões deles, conforme o próprio Alexandre nos fala aqui nesse livro, da existência de preparações minuciosas acerca da reencarnação de espíritos. É isso que nos fala esse capítulo de número 12. Tanto que o título dele é justamente esse, Preparação de Experiências. Começa esse capítulo com André Luiz relatando que ele e o mentor dele, Alexandre, estavam em vias de voltar para a cidade espiritual de Nosso Lar, por conta dos seus afazeres comuns e normais que eles têm lá, quando de repente surge à frente dos dois um amigo de Alexandre, segundo André Luiz, um companheiro elevado, chamado Herculano. E após os cumprimentos habituais, Herculano fala para Alexandre a respeito de um amigo de ambos, que estava em vias de reencarnar-se. Chamava-se esse amigo Segismundo. E aí Herculano falou o seguinte: você lembra dele, né? Foi nosso amigo lá na Terra, na nossa última peregrinação. Ele fala: não, realmente, me lembro bem dele, sim. Herculano fala: olha, ele está precisando muito da nossa ajuda, muito da nossa colaboração. Ele está em processo de reencarnação, mas está encontrando algumas dificuldades no ambiente ali doméstico, então é necessário que a gente o auxilie. Especialmente você, eu sei que você, Alexandre, não é especialista em reencarnações, mas você foi muito amigo dele e dos futuros pais dele na última reencarnação aqui na Terra. Então é necessário que você, caso queira, dê uma mãozinha lá, que o negócio lá está complicado, está difícil, dele verificar-se em processo de reencarnação. Qual que é a situação, então? Perguntou Alexandre. Olha, a situação é a seguinte, Herculano responde. Segismundo está preparando a sua reencarnação. Terá como pais Raquel, que no passado ele desviou moralmente, tanto que ela foi parar num prostíbulo, e Adelino, que no passado ele, Segismundo, assassinou num duelo. Então, olha só a situação. Segismundo estava em vias de reencarnar, e ia receber ali como pais uma pessoa que ele desviou moralmente no passado, a mãe no caso, e como pai biológico, aquele indivíduo que ele, Segismundo, assassinou no passado. Pois bem, os dois, Adelino e Raquel, já se encontravam casados lá na Terra, já tinham um filho, e Segismundo ia vir como segundo filhinho do casal. Na reencarnação passada, os dois já estavam casados, Adelino e Raquel, casados novamente agora. Mas o negócio está muito difícil, muito complicado, porque durante os momentos de sono físico, quando Adelino sai do corpo, ele negligencia e afasta com energia, com vigor, Segismundo. Não quer, de modo algum, que Segismundo reencarne como filho dele. Está negligenciando as promessas que ele, Adelino, fez antes do reencarne. E como é que está Segismundo nessa? Pela atitude de ódio de Adelino, ele se encontra cabisbaixo, desanimado, revoltado. Isso está complicando demais o processo. E aí Herculano faz a pergunta: então, Alexandre, você poderia nos ajudar nessa situação? Você conhecia todo mundo, dividia entre os dois, entre Adelino, e entre Segismundo. Pode nos ajudar? Você não é especialista em reencarnação, mas a tua presença ali vai ser fundamental. E Alexandre falou: tudo bem, maravilha. Semana que vem vou estar lá e vou ajudar vocês nesse processo de auxílio à reencarnação de Segismundo. André Luiz estava só ouvindo toda essa conversa e ficou animadíssimo. Por quê?
Ali estava pela primeira vez a oportunidade dele acompanhar em loco um processo de reencarnação. Ele havia sido médico aqui na Terra e sempre o problema da embriologia o fascinou. Ali, já desencarnado, ele queria ver a questão dos ascendentes espirituais no processo de formação do futuro corpo físico. Ao mesmo tempo que ele aprendia, ele podia dar aí a sua cota de colaboração, podia ajudar. Aí André Luiz vira para Alexandre e fala o seguinte: olha, como é extensa a atividade de auxílio dos missionários, né, dos benfeitores espirituais. Quanta coisa que eles fazem, né? E quais são profundas essas atividades? E Alexandre fala, realmente, muita coisa. Esse pedido que a gente acabou de ouvir aí, inclusive, Alexandre continua, né? Mostra um dos problemas mais difíceis da felicidade humana. Um dos problemas mais difíceis da nossa felicidade. Qual, gente? Da aproximação fraternal, do perdão recíproco. Ou seja, todos nós que procuramos felicidade, devemos passar naturalmente, para obter essa felicidade, por esse caminho. Aproximarmos-nos fraternalmente dos outros e desenvolver a atitude salutar do perdão. Alexandre então continua. O caso é trágico. Ele relata que no passado, Adelina e Raquel foram casados. E Segismundo se viu possuído de uma paixão avassaladora por Raquel. Isso, mais de 100 anos antes dessa data aqui, talvez mais. O que aconteceu nesses tempos idos? Segismundo desafiou Adelino por um duelo. Aquele duelo de armas, sabe? E nesse duelo, Segismundo acabou assassinando Adelino. Matou Adelino. Desviou Raquel moralmente. A moça foi parar num prostíbulo, porque naquela época, uma situação como essa, a mulher ficava totalmente desamparada. O tempo foi passando, cada qual desencarnou no seu devido tempo, Segismundo e Raquel, e os três se viram envoltos em ondas de ódio, de perseguição nos umbrais. Sofreram bastante, muito. Depois de um certo tempo, foram resgatados por benfeitores espirituais. E lá no plano espiritual, estabeleceram esse esquema. Olha, vocês vão voltar novamente como marido e mulher e vão receber Segismundo como filho. Que situação, hein? Os dois ali, Adelina e Raquel, para poderem se fortalecer no que diz respeito aos laços afetivos, a fortalecer a confiança mútua. Enquanto que Segismundo iria se aproximar da antiga vítima, iria se aproximar de Raquel, que foi desviada moralmente por ele. Esse era o quadro. E Alexandre comenta, olha como é difícil a questão da aproximação fraternal. Porque fora da carne, a gente promete muita coisa. Fora da carne, nós temos uma visão espiritual de tudo. Fora da carne, enxergamos o quanto nós necessitamos trabalhar nesse ou naquele aspecto da nossa vida. Mas quando reencarnamos, com o esquecimento natural da reencarnação, nós nos apegamos muito mais às próprias vontades egoísticas do que ao obedecimento da vontade divina. Fora do corpo, várias promessas de auxílio, de ajuda. Dentro do corpo, menosprezo por essas oportunidades. Esse é o caso. Alexandre iria ajudar e André Luiz ia acompanhar, dando a sua cotinha de auxílio, ao mesmo tempo que ia aprender e aprender bastante. Aí André Luiz pergunta, então, Alexandre, e aí, eu posso acompanhar? Eu queria muito poder aprender mais a respeito da reencarnação, ao mesmo tempo em que eu dou a minha cota de auxílio. Alexandre falou, não, tudo bem, você vai comigo sim, na próxima semana. Só que tem um detalhe. Para você acompanhar isso daí, é necessário que você tenha uma certa base de conhecimento de como que funciona o processo de preparo de reencarnações. Porque sem essa base, você não vai entender patavina do processo. Eu tenho, Alexandre falando, bons amigos no setor de planejamento de reencarnações, lá no Ministério do Esclarecimento de Nosso Lar. Quem leu o livro Nosso Lar, sabe que essa cidade espiritual, que está localizada nas imediações do Umbral, logo acima da cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que tem
a forma, a planta dela, né, se vista de cima assim, como uma estrela de 6 pontas. E lá possui 6 ministérios. Um dos ministérios é o ministério do esclarecimento. E nesse ministério do esclarecimento funciona um setor chamado planejamento de reencarnações. Olha só como que o processo reencarnatório é intrincado e complexo. Há necessidade de um setor, lá no plano espiritual, nessa cidade de nosso lar, responsável por esse processo. Aí vocês podem estar perguntando, nossa Daniel, só existe isso lá na cidade de nosso lar? Não. André Luiz até pergunta isso mais para frente, né? Todas as colônias possuem serviços especializados como esse? Alexandre fala, sim. Todas as colônias mais elevadas possuem serviços como esse de planejamento de reencarnações. Mas Alexandre esclarece. André Luiz, seguinte, meu amigo, grande percentagem das reencarnações que acontecem na Terra acontecem em processos e em moldes padronizados. É como se fossem reencarnações em massa. Mas para aqueles espíritos que não progrediram tanto em cultura, em razão e inteligência. Milhões reencarnam desse jeito, sem um planejamento muito específico. Reencarnações em massa. Já outros tantos milhões, aqueles que já cresceram em inteligência, em cultura e, consequentemente, em responsabilidades, o processo reencarnatório é mais complexo. Sabe por quê, gente? Porque eles podem influenciar na formação do futuro corpo físico. E podem opinar, até mesmo, no contexto reencarnatório deles. Onde que vai reencarnar, os pais, o jeito do corpo, profissão, enfim. Quanto mais a criatura cresce em inteligência, em cultura e, obviamente, em responsabilidade, mais ela tem condições de influenciar o próprio processo reencarnatório. É o que Alexandre esclarece a André Luiz. Ele fala, os trabalhadores e os missionários do bem têm reencarnações mais complexas. E ele explica que trabalhadores não são aqueles seres, né, iluminados, que já progrediram tudo, perfeitos. Não. Trabalhadores são aqueles espíritos cheios de débitos, mas que já perceberam que tem que trabalhar para melhorar. São aqueles que têm boa vontade, são aqueles que querem crescer, são aqueles que já perceberam que essa ou aquela aresta da sua personalidade tem de ser aparadas. Então esses indivíduos aí, têm reencarnações que têm que ser muito bem planejadas. Aí Alexandre, ele termina essa partezinha dizendo, para isso existe o setor de planejamento de reencarnações. Nesse setor, nós temos aí a regulamentação dos processos reencarnatórios desses indivíduos. Não é de todo mundo, não. Desses que querem melhorar. Desses que precisam da luta para corrigir e aperfeiçoar. Desses que se desviaram no campo dos sentimentos e que precisam passar por situações mais ou menos complicadas a fim de retificarem aquilo que foi feito de errado no passado. Corrigirem e assim poderem avançar com mais tranquilidade, com mais alegria, com mais harmonia para o futuro. E ele fala uma frase que a gente deve guardar muito na nossa cabeça. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Guardem isso na cabeça. Principalmente se estamos acreditando que reencarnamos para pagar os débitos do passado, de um modo bem doloroso. Gente, qual o objetivo do processo reencarnatório de todos nós, espíritos medianos? Atingirmos a educação. Nos educarmos espiritualmente, crescermos espiritualmente. Nesse meio tempo, nesse caminho, é claro, talvez tenhamos, e vamos, né, pagar alguns débitos, corrigir defeitos, mas vamos adquirir também conhecimentos. Nós vamos estimular virtudes, porque ao lado de defeitos, temos qualidades, todos nós temos. Ao lado de vícios, que todos nós temos, também temos virtudes. Não existe ninguém inteiramente mal aqui. Como também não existe ninguém inteiramente redimido aqui. Estamos naquele meio termo. Então, aquilo que nós negligenciamos no passado, por conta da nossa capacidade de escolha, tem que ser corrigido. E Alexandre fala o seguinte, lembra do ensinamento de Jesus, André Luiz, quando ele nos fala
que havia necessidade de nós entrarmos na vida com a mão cortada, sem as mãos, ou sem a visão, a fim de que pudéssemos alcançar a virtude, a misericórdia divina, o crescimento espiritual. Na linguagem simbólica é justamente isso daí. Se um sujeito, por exemplo, no passado, recebeu muitos bens materiais e se desviou totalmente, é lógico e justo que numa futura reencarnação ele vai renascer sem bens materiais muito extensos. Se o indivíduo usou mal o seu corpo com o objetivo de cair moralmente ou de produzir malefícios ao seu próximo, obviamente, numa próxima reencarnação ele não poderá receber um corpo totalmente perfeito. Na linguagem de Jesus é justamente isso daí. Se tua mão, seu pé são motivo de escândalo, arrancai-os, né? Porque é preferível entrar na vida sem eles do que com eles seres motivo de escândalo, e por aí vai. Jesus falou nessa passagem, de modo explícito até, a respeito do processo reencarnatório. Então, para a regulamentação disso, existe o planejamento de reencarnações. Até aqui. Perguntas, observações? Nada, gente? Podemos continuar? Então vamos lá. Dia seguinte, depois dessa conversa ter acontecido entre André Luiz e Alexandre, eles vão para nosso lar. Vão lá no Ministério do Esclarecimento. E vão lá no Instituto de Planejamento de Reencarnações. Poderíamos pensar, é uma portinha ali. Não. André Luiz comenta que o local era constituído de vários prédios e numerosas instalações. Prédios e instalações. Isso lá no plano espiritual. Lá na cidade Nosso Lar. Extensos jardins, com várias árvores, um local bonito, um local acolhedor. André Luiz até comenta que a movimentação de espíritos, de entidades ali era muito grande. Alguns em grupos, conversando discretamente, outros mais sozinhos, em silêncio, mergulhados em pensamentos profundos. E muitos deles trazendo pequenos rolos na mão. E Alexandre explicou, está vendo esse pessoal aí, André? Esse pessoal aí, eles estão interessados em reencarnações próximas. Deles, ou de pessoas as quais eles irão interceder por elas. E esses pequenos rolos que você está vendo aí nas mãos dessas pessoas, são mapas de formas orgânicas, elaborados por técnicos especializados em biologia e embriologia. Olha o quanto o processo é intrincado e complexo. Então nós temos uma cidade espiritual, um instituto formado por vários prédios, onde trabalham numerosos técnicos com conhecimentos avançados de biologia e embriologia. Qual que é o objetivo? Elaborar os futuros corpos físicos daqueles que pleiteiam a reencarnação. Isso tudo, plano espiritual. Conforme o nível do futuro reencarnante, é preciso estabelecer planos para certas finalidades. André Luiz pergunta, poxa Alexandre, e a questão da hereditariedade, como é que fica aí? Porque os filhos herdam dos pais, o material genético dos pais. Como é que funciona a questão aí do DNA e da influência espiritual? Alexandre responde, André, seguinte, a hereditariedade funciona em todo momento, sobre todos os seres vivos. Porém, a hereditariedade sofre influência daqueles que alcançam certas qualidades superiores. E aí, os benfeitores espirituais, eles manipulam o código genético com o objetivo de estabelecer certas finalidades imprescindíveis para o reencarne daqueles indivíduos. Então, todos nós herdamos material genético de nossos pais. Pai e mãe, todos.
No entanto, o princípio espiritual, tendo a capacidade e o merecimento, ele pode influenciar nesse ou naquele aspecto. Não é à toa que a gente vê casos por aí interessantíssimos de pessoas que, por exemplo, têm duas pessoas o mesmo gene para desenvolver certo tipo de câncer. Em uma, o gene ativa-se e a pessoa desenvolve o câncer, em outra não. Qual o porquê disso? Hoje em dia existe o campo da epigenética, que fala o quanto que o ambiente, a alimentação, os pensamentos e as emoções influenciam na expressão do código genético. E aí a gente pode acrescentar nessa expressão do código genético a forte influência do fator espiritual. Aquele indivíduo que ativou o gene e com isso desenvolveu determinado tipo de câncer, estava lá provavelmente no seu planejamento reencarnatório que isso acontecesse. O outro pode até ter recebido dos pais essa carga genética, o gene, mas ele está dormindo, não foi ativado. Porque não há necessidade para aquele indivíduo, naquele momento, a ativação desse oncogene, desse gene responsável pelo câncer. Obviamente, na época do André Luiz, não existiam conhecimentos, para nós encarnados, tão avançados acerca de genética, porque se houvesse, eu tenho certeza que André Luiz ia entrar mais fundo nesse assunto. Nessa época aqui, o DNA mal havia sido descoberto aqui na Terra, sendo que no plano espiritual, nossa Senhora, os técnicos já estavam avançados nesse conhecimento, já manipulavam o código genético desde há muito tempo. André ficou impressionado com esse tipo de informação. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma observação? Fala. Olha, se a gente for ver sob o ponto de vista genético, né, a criança que estava ali em processo de adoção recebeu material genético dos pais, sabe-se lá por qual motivo. Os pais deixaram a criança lá, a criança foi retirada dos pais, os pais morreram, enfim. Mas os futuros pais ali que adotaram essa criança têm um material genético completamente diferente, né? Não se sabe exatamente qual que seria a influência do que combinou-se no plano espiritual acerca desse processo de adoção, a fim de levar aquela criança talvez a plasmar traços ou forma da futura mãe. As leis magnéticas são muito complexas para a gente entender, sabe? E você fazendo essa pergunta, eu me lembro de um caso de Champollion. Champollion foi um francês, nascido no sul da França, filho de pais branquíssimos, de olhos azuis, e ele renasceu com a pele mais escura, com os olhos mais ou menos puxados, com o branco dos olhos amarelados, como se fosse um egípcio. E foi ele quem decifrou os hieroglifos. Ele tinha uma atração violenta pela terra do Nilo. E ele renasceu numa região onde não havia sequer traços genéticos para ele nascer com aquele jeito. No entanto, prova que ele já obteve muitas reencarnações na região do Egito, a ponto de influenciar o seu futuro corpo com mais ou menos as formas do pessoal daquela época, tendo pais com uma cor de pele, cor de olhos e cabelo totalmente diferentes. Então nós não sabemos como que ocorre essa influência magnética profunda na expressão dos genes do DNA, até mesmo dos caracteres fenotípicos, cor de pele, cor dos olhos, cabelo, né, tamanho, enfim. A preponderância do espírito, do princípio espiritual realmente é muito grande, não tenhamos dúvida. Como o próprio nome fala, é compulsória. O indivíduo não tem, talvez, condições naquele momento de escolher equilíbrio, de escolher ou de influenciar no seu processo reencarnatório. Então, benfeitores espirituais, técnicos, psicólogos, médicos, né, enfim, aqueles indivíduos que se interessam por aquele caso, eles escolhem por ele, porque sabem que para ele o que é o melhor vai acontecer, né? Essas são chamadas reencarnações compulsórias. A
acontecem aí a rodo, viu? Bastante no nosso planetinha. Fala. Essa informação eu já desconheço. Olha só. Faraó egípcio, né? Faraó egípcio. E foi ele quem decifrou a linguagem dos hieroglifos na pedra de Roseta, né? 18 anos ele era poliglota, ele falava chinês, Exatamente. hebraico. Exatamente. Tanto que quando nos encontros, né, que se faziam nas comunidades científicas, ele encontrava algum árabe, os árabes se confundiam e se dirigiam a ele com o salam aleikum, que é o cumprimento que os árabes fazem para os árabes, né, não sabendo que ele não era árabe, ele era francês. Né, a vida dele é interessantíssima, né? Quando ele nasceu, os pais dele achavam que ele tinha algum problema, porque ele não falava e não escrevia, porque ele não sabia francês. Mas aí, surgiram, porque ele tinha um irmão que era poliglota do governo francês. Aí deixaram com ele para ver se podia deixar ele numa escola especial, alguma coisa assim. Só que ele, sem o consentimento do irmão, ele foi numa sala que era reservada para o trabalho do irmão. Ele fazia tradução de hieroglifos, outros manuscritos. Aí ele viu, o irmão chegou, ele estava em cima da mesa, manuseando aqueles artefatos. E ele foi em dúvida, ele não chamou a atenção do rapaz, porque o rapazinho estava manuseando com um certo interesse. Tanto é que ele descobriu que o François Champollion sabia ler. Ele sabia. Ele pequenininho falava assim, eu vou decifrar isso aí. E decifrou. Anos mais tarde, ele realmente decifrou. François Champollion. Beleza, bem lembrado. Bom, voltando aqui então ao assunto, gente, nessa instituição. André Luiz e Alexandre entram no edifício principal. E nesse edifício principal, Alexandre apresenta a André Luiz o assistente Jovino. E falou o seguinte: Jovino, esse aqui é o André Luiz. André Luiz está querendo saber um pouco mais a respeito do processo reencarnatório. Você poderia mostrar para ele todas as atividades que são desenvolvidas aqui? Ele vai ficar aqui uma semana. E Jovino falou o seguinte: não, tranquilo, o que tiver no nosso alcance aí, a gente vai fazer, os demais técnicos, para poder orientar o nosso irmão André Luiz nesse processo de esclarecimento acerca da reencarnação. Conversa vai, conversa vem. André Luiz observa, nesse salão lotado de pessoas, uma movimentação muito grande, 2 grandes estátuas, em 2 pedestais. Um modelo anatômico masculino, um modelo anatômico feminino. E os 2 falaram para o André: aproxime-se, André, chega mais perto para você ver que beleza que é. André Luiz se aproximou dessas 2 estátuas, que ele disse que eram esculpidas em um material que ele não soube explicar muito bem o que era. Mas que ali naquelas estátuas existia o desenho e a escultura de todos os órgãos, todas as vísceras, todos os tecidos, glândulas, sistema circulatório, sistema linfático do corpo humano. E o que era mais bonito é que todos esses sistemas e tecidos, eles eram envoltos em eletricidade. Então eles brilhavam. Ele ficou fantástico, né? Ele achou fantástico essas 2 estátuas, como que o pessoal lá do plano espiritual tem gratidão pelo nosso corpo físico. Tanto que ele fala isso. Ele fala o seguinte: olha, eu ignorava o quanto que o corpo carnal fosse objeto de tantos cuidados aqui na realidade espiritual. Ao passo que Alexandre falou o seguinte: realmente, nós respeitamos muito e temos imensa gratidão pelo corpo físico. E Jovino explica que sim, porque o corpo físico é dádiva de Deus. E nós colaboramos no aprimoramento do nosso corpo físico ao longo dos milênios de evolução. Devemos a ele, inclusive, os milênios de evolução dentro da carne, da evolução como espíritos que nós somos. Daí o imenso carinho
respeito e gratidão que temos pelo corpo físico. Olha só, né? E a gente observa nos dias de hoje inúmeros indivíduos que negligenciam, que maltratam o próprio corpo de carne. O negócio é tão importante que Jesus já se referiu ao corpo como do Senhor. Não é? Tamanha a importância dele para o nosso processo de aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Quando vocês pegarem esse capítulo aqui para dar uma lida, nessa parte das estátuas existe uma descrição minuciosa de tudo aquilo que André Luiz viu. É lindo da gente ler esse relato e poder imaginar essas estátuas esculpidas, aliás, em estilo grego, helênico, né, como André Luiz fala aqui, elas apresentam serviços como esse. Alexandre fala assim, todas as colônias espirituais superiores apresentam serviços como esse. E André se lembrou do pai dele, André Luiz. E falou o seguinte, olha, nos planos inferiores acontece a mesma coisa? Esse planejamento minucioso das reencarnações? Porque meu pai reencarnou já faz alguns anos, proveniente em zonas inferiores. Quem lê o livro Nosso Lar sabe disso. André Luiz explica que o pai dele desencarnou e que foi localizado em zonas umbralinas, sofrendo bastante por conta de inúmeros desatinos que ele cometeu quando encarnado. E agora nesse livro André retoma o assunto dizendo, meu pai já reencarnou, só que ele reencarnou em condições bem amargosas. Estava lá nos umbrais. Será que lá no umbral tem uma instituição como essa? Alexandre fala o seguinte, olha, não tem instituições como essa, não. Agora vamos entender o caso do teu pai, André. Se o seu pai foi sujeito de razão esclarecida, mas pouco iluminada, ele estava em situação de queda e só pôde reencarnar pela intercessão de benfeitores espirituais, que avalizaram o processo de reencarnação dele. Agora, se ele era um sujeito de razão pouco esclarecida, pouco conhecimento, pouco intelecto, enfim, ele não ia reencarnar em condições amargosas. Olha o que ele nos conta aqui. Ele contou, provavelmente, com o auxílio dos trabalhadores que na crosta velam pela reencarnação em processos naturais, automáticos. Então, há milhões de seres que reencarnam aqui na Terra de modo totalmente natural e automático, sem nenhum tipo de planejamento minucioso. Mas existem benfeitores espirituais que estão mais ou menos ali ajudando esses indivíduos nesse processo reencarnatório. Milhões reencarnam desse jeito. André, observando novamente as estátuas, reparou quanto que as glândulas genitais das duas estátuas, porque todas as glândulas estavam lá retratadas, a epífise então é que brilhava mais. Já estudamos a respeito da epífise aqui no capítulo 2. Mas as glândulas genitais, os testículos, os ovários, brilhavam tremendamente. Ao passo que André reparou aquilo e falou assim, puxa, eu não imaginava o quanto que havia de importância na área do sexo. E Alexandre fala, olha, há muita ignorância ainda na crosta acerca da missão sagrada do sexo. A faculdade criadora dos homens também é faculdade divina. Olha, gente, o quanto que os benfeitores espirituais consideram a questão sexual. Elevam a questão sexual ao caráter divino. E sabe por quê? Porque nós só podemos reencarnar aqui pela associação das energias, das forças sexuais do homem e da mulher. Por enquanto as coisas funcionam aqui desse jeito. Já existe processo de clonagem, enfim, nós não sabemos o que vai se suceder no futuro. Mas por hora, é a associação dessas energias que favorece a formação dos futuros corpos físicos. E é justamente através do corpo físico que nós alcançamos o processo da luta redentora. Que nós crescemos, evoluímos espiritualmente. Daí a importância que nós devemos dar à questão sexual. E André Luiz até observa isso, né? Falando, poxa, Alexandre, mas eu estou lembrando dos milhões e milhões e milhões que na crosta se desviam das suas funções sexuais. O Alexandre fala, olha,
relega ao esquecimento isso daí. Os que denigrem o sexo, falando, agindo ou escrevendo, são infelizes por si sós. Mais para frente, em outros capítulos, ele aborda com maior intensidade a questão sexual. Alexandre faz isso daí. Até aqui tudo ok? Perguntas, dúvidas, observações? Podemos tocar o barco? Beleza. Alexandre se despediu de André Luiz, falando: não, André, tem os outros afazeres aí mais complexos. Fica aí com o Jovino. E o Jovino virou para André Luiz e falou o seguinte: olha, André, estou por aqui de serviço, tem muita coisa para fazer. Vou te encaminhar para um outro irmão nosso aqui, chamado de Manassés. Ele era do serviço informativo da casa. Olha só como que as coisas no plano espiritual funcionam certinho, né? Pavilhão dedicado, né, ao processo reencarnatório, indivíduo responsável por técnicos, pessoal do serviço informativo. Como as coisas lá são organizadas, né? E André Luiz foi apresentado a Manassés, né? Segundo André Luiz, Manassés era um livro volante, sabia de tudo, e ensinou muita coisa para André Luiz. Manassés virou para o André e falou o seguinte: ó, vou te levar para os pavilhões do desenho. Pavilhões do desenho. Coisa será que é essa? Chegando próximo dos pavilhões do desenho, um amigo de Manassés aborda os dois. Manassés explica para André Luiz que era um sujeito amigo dele, já fazia mais de 15 anos, trabalhava no Ministério do Auxílio, que ia reencarnar. E fala: e aí, fulano, animado para a reencarnação? Ele fala: ah, tô não. Tô com medo, tô inseguro, muito receio. E Manassés fala: que isso, rapaz? Para que isso? Reencarnar não é um processo tão complicado assim, não. Claro, demanda coragem, boa vontade, bom ânimo. E fala assim: ah, eu sei, queria ter teu otimismo, mas eu tenho medo de contrair novos débitos. Ao invés de pagar o que eu tenho que pagar, eu tenho medo de contrair mais débitos. Gente, essa é uma realidade. Enquanto nós aqui temos medo de morrer, os espíritos esclarecidos, mas endividados, têm medo de reencarnar. Por quê? Eles sabem que com o esquecimento do passado e com o esquecimento das promessas feitas no plano espiritual, o risco de novos deslizes aqui não é pequeno. Temos medo de morrer, eles têm medo de reencarnar. Era o caso aqui desse nosso amigo. Ele falou assim: nossa, mas seria muito mais fácil, ele falando para o Manassés, seria muito mais fácil se a gente pudesse lembrar do passado. Não é mesmo? Tem certeza que muita gente aqui já pensou nisso. Ah, se eu me lembrasse daquilo que eu fiz, seria mais fácil levar minha vida aqui. Se eu me lembrasse das minhas promessas feitas lá na colônia espiritual, seria muito mais fácil cumprir aqui com os meus deveres. Será, gente? Negativo. O Manassés explica por quê. Falou assim: meu querido, se a gente fosse um espírito já completamente redimido, pleno de felicidades, não precisaríamos nem reencarnar na Terra. Se estamos precisando reencarnar, é porque o nosso passado é de feridas, é de escuridão, é de complicações. Para que a gente vai querer lembrar disso? Iria complicar muito mais do que auxiliar. Pessoal, a bênção do esquecimento. Graças a Deus que a gente não se lembra do nosso passado. Porque já imaginaram, se você se lembrasse do passado, se você olhasse para o lado e visse ali no seu pai, aquele sujeito que te torturou na Idade Média, olhasse para sua mãe e percebesse aquela que no passado roubou todos os teus bens, visse ali o seu filho e verificasse que no passado você desviou moralmente o seu filho, como é que você ia conviver com isso? Como é que você ia ter equilíbrio e força e coragem para acordar todo dia e levar a vida? Não iríamos. Deus é extremamente sábio.
Reencarna exatamente com espíritos. Você reencarna com espíritos afins. Isso daí, sem sombra de dúvida, pode ser que aconteça. Pai, mãe, irmãos, contexto familiar, existem ali espíritos afins, pessoas que gostam de ti, pessoas com as quais você gosta também, né? E que vocês estão ali para poder se auxiliarem no processo mútuo de crescimento espiritual. Existe esse lado. Na nossa condição isso acontece. No nosso nível evolutivo, tem pessoas na tua família, né, com as quais você não tem nenhum tipo de dificuldade ou problema. E que estão ali por questão realmente de afinidade e vão crescer e evoluir juntos, um dando força para o outro. Porém, na sua família também tem pessoas complicadas. Pessoas difíceis. Pai e mãe. Você pode ter pais e mães complicados por conta do passado, mas você pode ter pais e mães que são espíritos afins a você. Né? Tudo depende do planejamento reencarnatório para aquela reencarnação. Você pode ter como pai um sujeito com o qual você se afiniza tremendamente, e uma mãe que você não passa na pinguela com ela, e vice-versa. Mas você pode resolver enquanto encarnado essa pendenga que você tem com seu pai. Devemos fazer isso. O objetivo é esse. Porque se estamos reunidos embaixo do mesmo teto, Deus não nos reuniu por conta do acaso. Estamos ali no Instituto Família com o objetivo de, através da luta, crescermos juntos e apararmos muitas arestas que deixamos lá para trás no passado. Se tiver muito maravilha com pai e mãe, fique esperto com o filho. É. Às vezes o que vai vir lá pode esperar, você não vai ter muito descanso. Quando a coisa é muito fácil. Não vai ser fácil. Quando é muito fácil, no nosso planeta aqui, fica um pé atrás. Bem lembrado, é mesmo. Aí, depois dessa conversa toda do sujeito com o Manassés e o André, o sujeito virou para o Manassés e falou o seguinte: e aí? E o projeto do meu futuro corpo físico? Você viu? Manassés falou assim: gostei, e você está de parabéns, porque você aceitou a sugestão de renascer com um defeito na perna. Renascer com um defeito na perna. Ele falou assim: não, realmente, eu quis, porque eu fui orientado pelos meus superiores de que eu devo lutar desde o início da minha vida contra a vaidade. E se eu reencarnasse com um corpo físico perfeito, a chance de eu me desviar moralmente por conta da vaidade seria muito grande. Então eu preferi reencarnar com um defeito na perna. Desde pequeno vai ser uma luta, vai ser uma complicação, mas isso daí vai me preservar de muitos desencontros, de muitos desenganos. Olha como que o ponto de vista lá no plano espiritual é totalmente diferente do nosso. Aqui é uma tragédia. Reencarnou com uma perna defeituosa, coitado, pobrezinho, olha só, gente boa, não merecia. Onde é que estava Deus nisso? O sujeito lá, a peste, está com o corpo perfeito. Você, gente boa, com uma perna complicada. É a nossa visão. Mas nós não nos damos conta que lá no plano espiritual provavelmente já foi plenamente acertado com o futuro reencarnante. Como o caso aqui do amigo do Manassés. E a coisa não acabou aí não. O amigo dele fala: e aí? Quanto tempo eu vou viver aqui aí na Terra? 70 anos no mínimo. Gente, até a durabilidade do corpo físico é prevista. 70 anos no mínimo. E Manassés fala: olha, aproveita bem, viu? Não volta aqui antes dos 70 anos. Não volta. Volte como completista. E aí se despediram, tal, né? André Luiz, aquela pulguinha atrás da orelha. Que diabo é isso? O que é completista, né? Ao passo que Manassés explica: completista é aquele sujeito que aproveitou todas as oportunidades positivas que o corpo pôde lhe ofertar. Está planejado para desencarnar com 70, desencarnou com 70. Desencarnar com 90, desencarnou com 90. Ele aproveitou todas as oportunidades que o corpo pôde lhe proporcionar. E existe um prêmio reservado aos raros completistas. Ele pode escolher no futuro um corpo físico do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Cheque em branco, né? Para ele escolher o corpo físico que ele bem desejar. Isso se voltar a reencarnar na Terra. Porque ele pode, inclusive, escolher veículos
perespirituais mais aprimorados para continuar a desenvolver os seus estudos em planos superiores e até em planetas superiores. Mas os completistas são raros. Sabe por quê? Porque nós desperdiçamos a nossa vitalidade em 30, 50, 70% com os excessos. É excesso do sexo, é excesso da comida, é excesso de preocupação, é excesso de desespero. São os excessos da vida. Quando não dormimos direito, ficamos irritados, enfim. Acabamos e vamos diminuindo o prazo de validade do nosso corpo físico. E ao invés de voltar com 70, voltamos com 50. Ao invés de voltar com 80, voltamos com 32. Aí não somos completistas. E aí a gente vai ter direito de escolher o corpo físico cheque em branco? Escolhem por nós. Desperdiçamos, né? Aquilo que tínhamos com facilidade, agora não temos mais não. Voltamos com o corpo mais ou menos baqueado. Fala. Pode ser considerado completista quando a gente vê esses casos? Se não é, eu conheço uma pessoa que aconteceu isso com 90, 92 anos, que viu. Nossa, provavelmente sim, né? Uma pessoa que desencarna com 90, 92, cento e tantos anos, não, vai ser completista assim, né? É um baita de um completista, né? Ou pode ser karma também, né? Mas não deixa de ser um completista. Está lá estabelecido 90 anos, 90 anos. 100 anos, 100 anos. Não, mas eu digo assim, uma pessoa, ela estava com 92 anos, dormiu, desencarnou. Maravilha, né? Desencarnar dormindo dessa maneira. Você acorda, já está no plano espiritual. Cama muito alva, né? Você olha para o lado, você vê uma janela com um passarinho cantando. Olha que beleza, né? Se você olhar para o lado, tiver um jarro com um líquido colorido, então, cristalino, você pode saber que você desencarnou. Porque não existe isso na Terra. Não existe, né? Você está desencarnado, né? Num lugar bom. Olha que beleza. É um prêmio, uma benção. A Dercy Gonçalves, então, ela é um completista. Morreu com 104 anos. Tá bom. Eu acho que há exceções para tudo, né? Vamos ver. Acho. Só você mesmo, né, Antônio Carlos? Só você mesmo. Estava indo tão bem a gente. Bom, essa questão do completista, né? Aí André Luiz fala, nossa, o André Luiz achou fantástica aquela história do cheque em branco. Pode escolher à vontade o futuro corpo físico. O que o André pensou? Nossa, Manassés, você conhece algum completista? Ah, conheço alguns. Nossa, naturalmente ele escolheu um corpo físico top, né? Claro que ele falou isso aqui, né? Show de bola, né? Corpo físico. Ele falou, negativo. Eles pediram um corpo físico saudável, resistente, equilibrado. Isso eles pediram. Mas eles fizeram questão de pedir um corpo físico nem tão perfeito no que diz respeito à beleza. Por que isso? Porque a beleza física é uma das provas mais difíceis aqui na Terra. A chance do indivíduo se desviar por conta da beleza, nas nossas condições evolutivas, não é das pequenas. O magnetismo pessoal pode atrapalhar muito tanto aquele que é possuidor, quanto aquele que é alvo daquele magnetismo pessoal. Então esses completistas, o Manassés fala, não conheço nenhum que tenha pedido para nascer com um corpo físico assim belo, mas resistente, durável, forte, né, imune a muitas doenças, isso aí sim. Olha só a mudança do ponto de vista. Eles já têm consciência que a vida não é brincadeira. Que eles têm que estar aqui para poder crescer, evoluir, melhorar. Enquanto que quando a gente está aqui, a gente sofre horrores porque tem o nariz um pouquinho torto, porque tem uma orelha de abano, ou porque é muito alto, ou porque é muito baixinho, tem uns quilinhos a mais, tem uns quilinhos a menos, a gente sofre horrores com isso, né? Choramos, pedimos noite de sono, né? Ah, meu cabelo é assim, meu cabelo é assado, ah, o vizinho, o cabelo dele, né? Quer dizer, quantas vezes nós desperdiçamos tempo e energias por conta de reclamações desse tipo? Ao passo que talvez aquela momentânea ausência de beleza, para você é ótimo. Porque se você fosse extremamente belo, você ia ser desviado daquilo que você veio fazer aqui. Alguns morrem tentando consertar. Tem casos de pessoas que sofrem tantas intervenções, tantas, que quase reencarnam de novo.
de tanta plástica e silicone, de tudo, é quase reencarna. Às vezes você olha assim, mas essa mesma pessoa é essa daqui? Quase que reencarna, né? Pois é. Bom, o sujeito foi embora, Manassés conduz André Luiz para o pavilhão dos desenhos, lugar vastíssimo. André Luiz fala em inúmeros técnicos em embriologia, genética e biologia, trabalhando ali afanosamente em prol do corpo físico dos futuros reencarnantes. André Luiz até descreve a existência de inúmeras pequenas telas com desenhos de órgãos, vísceras, fibras, glândulas, membros. Quando a gente lê ali pequenas telas, você pensa, de certo tela de desenho, né? Nosso lar está em Aeróbus, que é o carro voador. Você acha que num lugar desse vai ter telinha de desenho? Provavelmente aquilo é tablet, já naquela época. Ou algo mais avançado ainda do que os nossos tablets aqui, do que os nossos celulares. Vai saber o que é aquilo lá, as inúmeras telas que André Luiz viu, com os desenhos de órgãos, vísceras, fibras, nenhum. Estou simplesmente cumprindo um dever que eu deixei de cumprir no passado. E pergunto para Manassés, os nossos projetos, meu e dos meus 4 filhos, estão prontos? Manassés fala, estão excelentes. Ela, muito obrigada. E foi embora. Aí Manassés explica para André Luiz o caso dela. No passado, ela foi uma senhora, muito bem casada, muito bem de vida, tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher. O marido dela, pessoa fantástica, pessoa boa, honesta, trabalhadora, que inclusive fazia bem para a sociedade. Ela, pessoa boa também, só que mimava muito os filhos. Passava muita mão na cabeça. Não corrigia. E o marido falava, olha, tem que corrigir esses meninos aí. E ela não corrigia. Resultado, os 4 cresceram, por conta dos mimos e dos excessos, se desviaram na vida, desencarnaram cedo, e os 4 foram parar em zonas abissais do plano espiritual. Ela também desencarnou. Quando caiu a ficha do que ela fez, que ela pediu, quero voltar como mãe dos 4 de novo. Levou mais de 30 anos para ela conseguir a autorização dos benfeitores para isso acontecer. Trabalhando, duro no plano espiritual. Conseguiu. Ia reencarnar, ia ficar viúva cedo, porque como ela negligenciou as opiniões do marido no passado, ia ficar viúva. Ia receber os 4 filhos, 2 paralíticos, um com problema mental, e a moça não era muito certinha também, mas ia ser um auxílio para ela na viuvez precoce. Imagine você aqui, vendo uma situação dessa. O que você ia falar? Meu Deus do céu, coitada. Pessoa tão boa, como que merece receber 4 filhos desse nível aí? Vai ver o passado, gente. Ela desviou moralmente os 4. Está recebendo os 4 novamente, em condições terríveis. Para que agora ela possa acertar. Incrível, não? Nisso chega uma outra mulher para Manassés. Manassés, está aqui o projeto do meu futuro corpo físico. Aí André Luiz viu um organismo de mulher desenhado ali na perfeição. Ele falou assim, você não gostou? Ele falou, não, gostei, mas até demais. Os benfeitores espirituais planejaram perfeito, mas eu não quero. E mostrou a região do pescoço. Está vendo aqui a região da tireoide, da paratireoide? Eles foram muito bons, desenharam muito bem isso daqui, eu não quero. Eu quero que a minha tireoide e as minhas paratireoides, que são as glândulas responsáveis pelo metabolismo, né? Não funcionem tão bem assim. Ela pediu isso. Mas por quê? Porque eu fui orientada pelos benfeitores espirituais para não reencarnar tão bela. Eu tenho que readquirir um patrimônio espiritual de grandes proporções. Eu não posso me distrair. Eu não posso me desviar mais. Prefiro renascer feia, porém cumprir a minha missão. Aí Manassés pega o projetinho dela e fala, não, pode deixar que eu vou dar um jeito nisso.
Viram a mudança do ponto de vista? Para ela o que importava era fazer a missão, cumprir a missão e seguir em frente. Crescer espiritualmente. Beleza física, para ela, não importava. Então provavelmente ia ser daquelas que ia reencarnar com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, daqueles difíceis, né? Ainda mais naquela época, cuja medicação não era assim tão avançada quanto nos dias de hoje, né? E interferir no metabolismo inteiro. E não ser aquele modelo idealizado de mulher, para ela pouco importava. Ela tinha que cumprir a missão dela. Né? Olha que ponto as coisas chegam. Né? E Manassés fala, André, no futuro, a medicina vai ser bem diferente. Porque a ciência vai começar a compreender a importância dos fatores espirituais, mentais nas moléstias do corpo. Prestem bem atenção nessa frase. Raramente, os problemas orgânicos não estão relacionados com a nossa mente. O médico do futuro, além de prescrever todas as indicações para o corpo físico, vai trabalhar no campo da alma. Porque ali é a fonte dos desequilíbrios orgânicos, das doenças que a gente tem, das dores que a gente tem, das dificuldades que a gente tem. É o nosso psiquismo doente que faz o nosso corpo ficar doente. Manassés fala, raríssimas são as situações que isso não acontece. E pode ter certeza, na nossa condição nós não estamos raríssimos, não. Nós estamos naquela situação do psiquismo adoentado com o corpo físico adoentado. Estamos aqui para corrigir o nosso espírito, por isso que se fala. A cura real é de dentro para fora. Aí Manassés pega o mapa, só para encerrar, gente. Tá vendo esse mapa aqui, André? É de um amigo meu que está prestes a reencarnar. Você está vendo aqui, André, na região do intestino grosso, esse monte de pontinho preto? Estou vendo. O que é isso? Esse amigo meu vai reencarnar. Quando ele chegar na idade adulta lá na Terra, vai surgir nele uma úlcera. Complicada, difícil. Sabe por quê? Porque há mais de 100 anos, ele assassinou um sujeito a facada. A vítima desencarnou ralada de ódio. Colou-se no seu agressor, num processo de obsessão. E foi matando ele devagarinho, através de pensamentos de ódio. Esse sujeito, o assassino, desencarnou, vítima da obsessão, passou uma bela temporada ralando feio nos umbrais, corpo perispiritual todo arrebentado, até que finalmente foi resgatado, compreendeu a extensão dos débitos dele, fez de tudo para ajudar a vítima, conseguiu ajudar, conseguiu o amparo dos benfeitores, a simpatia de vários grupos, trabalhou muito no plano espiritual, porém, a dívida permanece. Ele matou. Vai ter que resgatar. Guardem essa frase na cabeça. A dívida permanece, mas o amor mudou o caráter do pagamento. Temos que pagar sempre, pessoal. Agora, o jeito de pagar depende muito da nossa conduta. De tanto trabalhar no plano espiritual, ao invés de ele receber um corpo físico aqui na Terra, para desencarnar por assassinato, num espetáculo sangrento, vai nascer a úlcera nele. Desde o momento que a úlcera romper, aparecer, até o momento da plena libertação dele, ele vai sofrer, vai tomar muito remédio, vai ser difícil para ele a alimentação, vai peregrinar de consultório em consultório médico, mas através disso daí que ele vai resgatar o passado culposo dele. Ao invés de ser assassinado, vai desencarnar a vítima da úlcera. Mas aí, nesse caso, quem foi agredido por ele já perdoou. Já aconteceu o perdão. Já aconteceu o perdão. Só que a consciência dele ainda permanece em dívida, em falta. Ele, o Manassés fala, ele vai vir com a úlcera e ele pediu para isso acontecer. Já estava consciente de que ele precisava resgatar, que resgatasse desse jeito. Então, embora nós tenhamos talvez um passado complicado, difícil, porque ninguém trai
a vontade de Deus, podemos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa conduta em sintonia com o bem, atenuar o tipo de pagamento. Não é melhor assim? Ao invés de você pagar 100 mil de uma vez, você abate a sua dívida ali e paga 50. Ou paga em parcelas módicas, a perder de vista, né? Mas, de certa forma, você vai ter que resgatar aquilo de errado que foi feito. É o chamado amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Por isso que eu disse para vocês, esse capítulo 12 é incrível. Peguem, leiam, estudem, porque existem muitos detalhes aqui, eu passei tudo por cima, que são fantásticos para o nosso entendimento, e vou falar até mais, para o nosso consolo. Porque eu tenho certeza que nós estamos passando, talvez mais de um aqui, por situações aflitivas, físicas ou emocionais, seja no corpo, seja na família. E não existe a função do acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E se nós lançarmos o nosso pensamento rumo à espiritualidade, passarmos a ver a situação sob a ótica espiritual, nós vamos ver como tudo está certo. E como devemos agir segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é trabalho, otimismo, perseverança, perdão, simplicidade, desapego. Nós vamos atenuar muitas consequências negativas que nós geramos no passado e vamos caminhar firmes, resolutos para a nossa libertação maior. E assim finaliza o capítulo 12. Semana que vem, capítulo 13, reencarnação de Segismundo.